Bom dia, repetista. Aqui é o Leonardo Chaba e hoje vamos falar sobre o sábio, paciente e letal dragão azul, o segundo mais poderoso entre todos os dragões cromáticos. E digo mais, pela incrível forma como lutam, a maneira como utilizam suas habilidades e seus lares, diria que os dragões azuis são inimigos muito mais formidáveis do que os dragões vermelhos. Garanto a vocês, quando vocês compreenderem a maneira como eles vivem, lutam, caçam e principalmente a maneira como utilizam os seus lares, vocês verão que encontrar um dragão azul pelo caminho pode ser o seu pior pesadelo. E aí você já me pergunta: Hey, Léo, mas o que torna eles assim tão terríveis, meu rapaz? E já explico, e adianto que muito tem a ver com o local em que eles fazem os seus lares, em como isso gera um tipo de dragão cromático que, embora ainda seja maligno, possui uma sabedoria um pouco maior que os outros de sua raça. E por causa disso, eles são até mesmo capazes de viver em uma espécie de sociedade, digamos assim. São também bem astutos e sabem usar tudo ao seu redor para levar vantagem em um combate, ou para sobreviver, já que, diferentemente dos dragões vermelhos, o mundo deles não gira em torno de sua reputação, mas de manterem-se vivos. Mas não se enganem, eles são também tiranos, territorialistas e cruéis, só que possuem muitas características que são bem peculiares a eles. E como eu já disse, boa parte dessas características vem do ambiente em que eles vivem, mas já falo disso. Primeiro, é importante falarmos de algumas das características físicas do dragão azul, já que eles possuem alguns traços que são bem marcantes. E um dos mais marcantes, inclusive, é o grande chifre que ele possui na ponta de seu nariz, que é bem característico, valendo observar também que é um chifre partido em um outro pequeno chifre. E é interessante anotar essas características, pois elas aparecem quando observamos como eles atraem suas presas. Mas já chego lá. De seu queixo e de suas narinas nascem também diferentes cadeias de chifres, com os da narina percorrendo toda a extensão da cabeça. De um modo geral, todas essas características dão ao dragão azul um aspecto mais robusto, talvez, do que muitos outros. Seu rabo é achatado, como o de crocodilos, e suas escamas variam de um azul mais brilhante, quando jovens, a um azul mais profundo e mais polido quando anciões. E aqui temos já uma das grandes influências do ambiente sobre esses seres. E por que você me diz isso, meu caro? Você logo me pergunta. E bem, isso acontece pelo fato de que os dragões azuis costumam criar os seus lares em grandes desertos. É, isso mesmo, o azul não é de mar, não. Mas enfim, para se adaptar à vida e às consequências de se ter um lar em grandes desertos, tais dragões desenvolveram, ao longo do tempo, características físicas e comportamentais um pouco peculiares quando comparadas a outros dragões cromáticos. E vou trabalhar isso bem a fundo. Isso já aparece nas escamas. Como eu disse, elas vão se tornando mais grossas e de um azul mais profundo e mais polido. E isso ocorre porque a areia vai fazendo esse trabalho, em contato por longos anos com o corpo do dragão. A areia vai polindo ele, e eles de fato possuem muito contato com a areia, tudo por causa de uma das suas estratégias de caça. E qual estratégia seria essa? Eles costumam se enterrar na areia e esperar por suas presas, deixando apenas o seu grande chifre para fora, de modo a simular alguma pedra ou algo do tipo. Quando algum ser desavisado se atoca por ali, o dragão ataca. É um método pra lá de interessante de caça, e que pode dar um susto inacreditável em aventureiros mais incautos. Mas fora isso, quais as outras questões trazidas pelo deserto influenciam esses seres? Afinal, eu fiquei aqui falando sobre como isso afeta tais dragões, não é? Pois é, então pensem aqui comigo. Desertos são uma ambientação bem peculiar se comparada a quase todas as outras, como florestas, pântanos, montanhas e etc. Logo de cara, vocês vão observar que um ambiente desértico possui uma biodiversidade muito menor por milha, digamos assim, do que todos os outros ambientes citados. Isso faz com que, para terem um território que os satisfaça, os dragões azuis sejam obrigados a tomar para si áreas enormes, muito maiores do que a de outros dragões. E qual é o resultado disso? Elementar, meu caro Watson. Para cuidar de tais territórios, eles precisam voar. Isso mesmo, voar e percorrer milhas e milhas para observar o seu território com cuidado e também para caçar. Até por isso, uma caravana pega sem saber dentro do território de um dragão azul é basicamente uma caravana fadada à morte. Afinal, num ambiente tão vazio como o deserto, ela será presa fácil para o olhar e para a fome ou até a ganância, digamos assim, do dragão.
Todavia, por causa dessa necessidade de voar, os azuis se tornam especialistas nessa arte, sendo provavelmente os melhores a utilizarem o voo dentre os dragões, algo que difere, por exemplo, dos vermelhos, que são grandes e desajeitados demais para voar com proficiência. E aí temos o primeiro problema para aventureiros. Os dragões azuis, por serem exímios voadores, vão se utilizar disso com frequência, o que torna bem difícil acertá-los. Além disso, eles são também muito pacientes, especialmente em combate, e não verão problema em destruir seus inimigos vagarosamente, desde que essa seja, é claro, a melhor estratégia de combate. Vejam então como eles podem ser absolutamente terríveis e extremamente perigosos. Só que eu, o tempo todo aqui, também disse que eles eram perigosos por causa dos seus lares, ou covis, certo? Certo. E é disso aí que eu vou falar já já. Mas é importante a gente ressaltar primeiro um pouquinho mais da personalidade desses dragões. Como eles vivem em desertos, e tais tipos de ambientes não são tão comuns na maioria dos mundos, eles são forçados a ter um relacionamento melhor entre si. Isso é, múltiplos dragões azuis terão seu território dentro de um mesmo deserto. E isso obriga eles a interagir e negociar com muito mais frequência. Até por causa disso, eles têm sim uma espécie de sociedade em que elegem um líder para ajudar nas mediações territoriais. Ou seja, temos um dragão quase tão forte quanto um dragão vermelho, mas que não teme em lutar estrategicamente, em bater em retirada quando necessário e que ainda luta voando. Para piorar, embora a possibilidade ainda seja pequena, é mais provável termos uma aliança de dragões azuis querendo assolar e dominar o mundo do que de dragões de qualquer outra cor. E bem, como deve ter ficado claro, tais seres são um pouco mais sofisticados, quer dizer, são menos dominados por seus impulsos do que outros dragões cromáticos. E isso se reflete na forma como escolhem seus lacaios e na sua preferência em tesouros. Mas o que isso significa? De um modo geral, os dragões azuis são tiranos vaidosos e mortais, e valorizam como lacaios seres que possuem grande talento e inteligência, como bardos, artesãos, sábios, magos, etc. Em termos de tesouro, possuem uma preferência por belas gemas a coletar moedas e outros objetos. No entanto, embora não se preocupem tanto com a reputação quanto os dragões vermelhos, os azuis, por sua vaidade, não vão aceitar nenhum comentário que os coloquem como fracos ou inferiores, rapidamente deixando sua ira fluir para mostrar o seu poder. Ainda assim, dentro dessa questão de serem mais sofisticados, temos a forma como constroem os seus lares, ou covis, algo que finalmente me permitirá mostrar a vocês como eles são frios e estrategistas. O lar de um dragão azul é geralmente construído em uma caverna submersa no deserto, e eles utilizam a sua baforada de raios para transformar a areia contida ali em vidro. E o resultado disso são belíssimos lares de cristal, esculturados com muito prazer pelo dragão. De fato, são lares magníficos, que vão chamar a atenção de qualquer aventureiro. Agora, o ambiente em volta desses lares, aí já é mais complicado. Em cerca de 6 milhas em volta do lar do dragão, temos uma constante tempestade de trovões. E para piorar, alguns demônios da poeira também infestam a área. E esses demônios são de certa forma seres elementais também, muito parecido com os elementais do ar, mas sem a capacidade de voar. Pois é um ambiente pra lá de tenso. Mas ainda tem mais. Alguns buracos surgem na areia, como armadilhas que podem causar sérios danos de queda aos aventureiros. É, isso mesmo. A região em volta do lar de um bichinho desses é o caos completo. Pra falar a verdade, só chegar lá já pode ser um problemão. Imagina, você cruzou o deserto, já tá passando fome, sede, e aí vem uma tempestade de raios com demônios da poeira e buracos no chão. É bem complicado. Mas os problemas não param por aí, porque ainda tem uma última característica, e é justamente ela que torna matar um dragão azul em seu lar algo extremamente difícil. E que característica seria essa? Bem, é na verdade mais um hábito, vamos dizer assim. Porque, como eu falei, né, tais lares são construídos em cavernas submersas na areia. E por isso, quando um dragão azul percebe que corre o risco de ser derrotado ou morto, ele simplesmente faz com que o lar desabe, soterrando assim os seus oponentes. Já ele, por sua vez, como já está acostumado e já sabe o que vai acontecer, consegue se deslocar e sair, fugindo dali. Depois de algum tempo, ele ainda retorna para verificar que todos morreram soterrados e, claro, para pegar os tesouros. Pois é, como eu bem disse, na minha opinião, é bem mais difícil matar um desses do que um dragão vermelho, já que eles têm menos defeitos e batalham com muito mais sabedoria. É aquela coisa, se imagine aí como um aventureiro. É bem mais difícil você enfrentar um dragão que tá voando o tempo inteiro quando tá fora do seu lar,
e que quando tá dentro dele, simplesmente faz com que o lar desabe sobre sua cabeça. É de fato pra lá de complicado. Mas enfim, espero que tenham gostado demais desse programa e até o nosso próximo episódio, pessoal. Grande abraço.